Tudo bem, gente? Mais um projeto no Gabinete com o Pastor. Chegou aqui muitas perguntas, para nossa equipe a respeito do jejum, O que é jejum? Por que devo jejuar? Por quanto tempo deve ser feito o jejum? E qual é o jejum que Deus aceita? Então, quero começar esse vídeo ressaltando que jejum é fundamental, embora não seja um mandamento, como a oração é essencial para o cristão ter experiências com Deus. Então vamos começar dizendo que não é jejum. Em primeiro lugar, jejum não é uma dieta. Qual é a diferença da dieta para o jejum? A dieta, você vai se abster de alimentos sem propósitos espirituais, Eu não vou deixar de comer isso, vou deixar de comer aquilo, mas não tem nenhum propósito espiritual nessa abstenção de alimento. O jejum não. Você deixa de comer, mas existem propósitos que estão orbitando em volta desse abster-se de alimentar, tá certo? Segundo lugar, o que diferencia o jejum da dieta também é que a dieta ela é feita sem um acompanhamento de atitudes espirituais. O jejum não. O jejum tem que ser acompanhado de oração e meditação na palavra. Então jejum não é dieta. Segundo lugar, jejum não é uma barganha. Você não faz jejum para mudar a Deus. Eu vou fazer jejum porque eu quero que Deus me ame mais, eu quero que Deus faça muito mais por mim, quebre isso, quebre aquilo, porque simplesmente eu quero mudar os propósitos de Deus. Jejum não pode ser feito de forma a barganhar com Deus, tá bom? E em terceiro lugar, jejum não é algo publicável. Você não pode sair por aí dizendo que está jejuando, fazer uma live na internet. Oi pessoal, tudo bem? Estou de jejum. Não, jejum é algo secreto, é um ato particular e privativo, como Jesus nos disse lá em Mateus 6, do 16 ao 18. Depois você confere aí, tá bom? Avançando aqui, agora eu vou falar sobre 7 motivações bíblicas para jejuar. Muita gente me pergunta, pastor, é certo jejuar por isso? É certo jejuar por aquilo? Uma vez uma pessoa me perguntou, é certo eu jejuar por uma cirurgia plástica que eu quero fazer? Era uma mulher, Então vamos falar aqui das 7 motivações bíblicas sobre o que é jejuar, por que devo jejuar. Eu vou começar com 4 motivações no Antigo Testamento, tá? Em primeiro lugar, você pode jejuar intercedendo, que eu vou chamar aqui jejum de intercessão. O exemplo disso é Esther, capítulo 4, versículo 16, quando ela pede que as pessoas ali, os judeus, jejuem por ela, porque ela iria falar com o rei. Você conhece bem essa história, então houve ali um jejum de intercessão. Nós também temos o jejum de arrependimento, isso ainda no Antigo Testamento, que está lá em Joel capítulo 2, versículo 12, onde o próprio Deus conclama as pessoas para que jejuassem e orassem, se arrependendo dos seus feitos e dos seus pecados. Ainda temos o jejum no Antigo Testamento pedindo a Deus livramento, que é o caso de Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, onde ele está sitiado, rodeado pelos inimigos e ele começa a jejuar e a pregoar jejum por toda a nação, pedindo a Deus livramento. E em quarto lugar, ainda no Antigo Testamento, nós temos o jejum pedindo a Deus cura, que você consegue achar lá no Salmos 35, versículo 13. Então, recapitulando rapidamente, no Antigo Testamento nós temos o jejum com a motivação de intercessão, com a motivação de arrependimento, com a motivação de livramento e com a motivação de cura. Essas 4 motivações não estão anuladas, a Bíblia não fala nenhum tipo de anulação desses tipos de jejum. Então a gente pode continuar jejuando por essas razões sem nenhum problema. Agora vamos para o Novo Testamento, que eu trouxe aqui 3 motivações para jejuar, descrito na Bíblia agora no Novo Testamento. A primeira delas no Novo Testamento seria jejum para tomar decisões. Lá em Atos 14, 23, você vê a igreja primitiva, os líderes, jejuando a Deus para tomar decisões importantes em sua vida, tá bom? Nós também temos em segundo lugar no Novo Testamento o jejum buscando unção de Deus. Atos 13, 3, você consegue perceber isso também. Um jejum buscando a Deus unção. E também nós temos, em terceiro e último lugar, no Novo Testamento, jejum buscando autoridade espiritual, como Jesus falou lá em Marcos 9, 29, Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, no Novo Testamento, jejuar para tomar decisões, buscando unção de Deus. E também para buscar autoridade espiritual. Um resumo rapidamente aqui das motivações do jejum, tá bom? Jejum não é um mandamento como a oração é.
porém é essencial na nossa caminhada espiritual. Eu diria para você que quem jejua, que busca espiritualmente com jejum e oração, esse sim vai ter experiências sobrenaturais com Deus. Não que Deus o ame mais e ame menos quem não vai ter, mas é uma questão de busca. A Bíblia diz, aquele que busca, encontra. E o jejum é uma ferramenta de buscar a presença de Deus e experiências espirituais. Então, se você parou de jejuar, volte a jejuar, tá bom? Para a gente poder avançar, eu quero também falar sobre os tipos de jejum. Muitas pessoas têm dúvida nisso aqui, né? O que é certo jejuar? Eu posso só parar de comer? Só parar de beber? Explica pra gente aí, pastor. Nós temos o jejum parcial. Esse é o primeiro que eu quero falar. É um jejum que eu deixo ou de comer ou de beber. E eu não aconselho deixar de beber, tá? Eu não aconselho mesmo. Tem gente que diz assim, mas Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Mas Moisés estava na nuvem da glória de Deus, num ambiente totalmente sobrenatural. E se você acha que está nesse ambiente e vai fazer igual, então que Deus seja contigo. Mas eu não te aconselho fazer esse tipo de jejum, tá bom? Mas o jejum parcial é o quê? Ficar só sem comer, por exemplo, é um jejum parcial, bebendo líquido, que esse inclusive eu considero mais ideal. Nós temos o jejum total, que é sem comida e sem bebida. E também temos o famoso jejum de Daniel, que é 21 dias jejuando, comendo apenas legumes e verduras, sem comer doce, sem comer carne, nada disso. E agora, na modernidade, nós temos uma modalidade diferente de jejum, que é jejum de outras coisas que não é comida. Como, por exemplo, jejum de internet. Tem gente que faz jejum de internet porque a internet está atrapalhando a comunhão dele com Deus. Tem gente que faz jejum das mais variadas coisas que ele sente no seu coração que está atrapalhando a caminhada dele com Deus. Eu vou condenar esse jejum? De maneira alguma. Deus conhece o nosso coração, o seu coração, e sabe o propósito daquela consagração que você está fazendo esse tipo de jejum. Vamos aos horários do jejum, né? Que também existem muitas dúvidas, né? Existe o jejum de meia-noite a meio-dia. Só não pode ser cara de pau e acordar 10 para meio-dia. Aí não pode, né? Esse tipo de jejum não é válido, que é o jejum de 12 horas. Nós temos o jejum de meia-noite a meia-noite, que é o jejum de 24 horas. Temos o jejum de 3 dias, de 7 dias. Aí vai de acordo com a tua experiência e com aquilo que você está fazendo. Não tem problema. Esses são os horários que a gente jejua, tá bom? Eu sempre aconselho, vai jejuar de meia-noite a meio-dia? Acorde cedo para que você faça esse sacrifício. Agora vamos a uma observação importante. Os tipos de jejum que Deus não aceita, que eu vou chamar aqui de sacrifício de tolo. Eu não, a Bíblia que chama assim. O primeiro jejum são aquelas pessoas que precisam comer ou beber por alguma deficiência física, alguma doença. E aí, em nome desse jejum, ele não toma o remédio dele, não vai comer, não vai beber. Esse jejum é um sacrifício de tolo, porque você está indo contra as reivindicações médicas para fazer um sacrifício. Faça outro tipo de jejum sem que comprometa a tua saúde, tá bom? Nós temos também aquele tipo de jejum, isso aqui eu vou falar com os casados. Eu vou fazer 30 dias de jejum e não vou tocar na minha esposa, eu vou negar fogo. Esse é um sacrifício de tolo, que a Bíblia diz que você não pode se afastar sem que haja o quê? Comum acordo, consentimento mútuo. Então, se você quer jejuar e a tua esposa não aceita esse tipo de separação e você faz assim mesmo, você está fazendo um sacrifício de tolo. Isso também serve, para a esposa também. E o terceiro e último jejum que Deus não aceita é jejuar por aquilo que a Bíblia condena. Pô, pastor, estou fazendo um jejum aí que eu vou, botar um gato na minha casa, vou assaltar um banco. Então o Senhor me abençoa aí. Ou então, pastor, estou fazendo um jejum aqui porque eu gosto de um homem que é casado e quero que ele largue a mulher dele para ficar comigo. Pelo amor de Deus, né? Deixa de ser cara de pau. E largar a mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Esse tipo de jejum que a Bíblia condena, obviamente não vai passar nem do teto de sua casa. É um sacrifício de tolo. Bom, essas são as principais dúvidas sobre o jejum.
Espero que você tenha sido abençoado e lembre-se de uma coisa: jejuar e orar são armas espirituais. Faça isso na sua vida e você verá a comunhão com Deus, a unção de Deus crescer sobre você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.